Ex-presidente ucraniano revela planos para concorrer novamente. Quem é ele? É Piotr Poroshenko. Ele diz que planeja concorrer nas próximas eleições presidenciais do país quando terminar o conflito com a Rússia. O que acontece? A Ucrânia deveria realizar eleições presidenciais em março, mês passado. No entanto, as votações foram adiadas indefinidamente desde que a lei marcial foi instituída em fevereiro de 2022, professor. Diz lá o pessoal, e ele reafirma isso na entrevista, que a Constituição fala, é uma Constituição feita depois do golpe de 2014, é uma Constituição nova, que a Constituição fala que quando tiver estado de sítio, não pode ter eleições. E o Zelensky, a primeira coisa que ele fez quando começaram as operações militares especiais, ele decretou o sítio. Portanto, as eleições estão suspensas. Ele poderia suspender o sítio. Ao suspender o sítio, garante as eleições, mas ele sabe que ele vai perder a eleição, ele não vai conseguir a reeleição. E o mais interessante é que este cara que vai concorrer com ele é tão direitista e fascista quanto o próprio Zelensky. Este cara é um dos homens, se não o mais, um dos mais ricos da Europa inteira, né? Leste e oeste da Europa. Ele é dono da maior fábrica da indústria de chocolates do mundo. Parece até aquele filme na fábrica de chocolate, e agora tem a versão 2, né, o Wonka, né, que é sobre uma grande indústria de chocolates. Então, ele é um apoiador total do que a Ucrânia está fazendo agora. Quero agregar aqui algumas informações. Aquele Tucker Carlson, que nós já falamos deles aqui, um homem de extrema-direita, uma espécie de porta-voz do Donald Trump, que entrevistou o Vladimir Putin durante 2 horas, e nós falamos dessa entrevista aqui. Este Tucker Carlson ontem declarou em alto e bom som dentro dos Estados Unidos que o governo Biden está gastando o nosso dinheiro dos nossos impostos para atacar a Rússia. Então ele falou o que nós vimos falando desde 2022, aquela é uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, e não a Rússia contra a Ucrânia. Ao ele falar isso assim, a imprensa estadunidense caiu na cabeça dele, não, é uma agressão da Rússia contra a Ucrânia. Ele disse exatamente o contrário. Eu quero aqui completar, aquele Stoltenberg, hoje está tendo o segundo dia da reunião dos ministros das relações exteriores dos países membros da OTAN. Nós noticiamos ontem, mas por que exatamente ontem e hoje? Hoje é o dia 4, é o dia dos 75 anos de fundação. Não foi ontem, hoje é que comemora. Eles estão articulando 2 coisas, já que não sai aquele empréstimo dos Estados Unidos, não é doação, é empréstimo, quero ver como que a Ucrânia vai pagar, daqueles 90 bilhões de dólares, eles estão articulando agora, mas não estão conseguindo aprovar, vamos ver, a reunião não acabou ainda, 100 bilhões de euros, que dá 107 bilhões de dólares para a Ucrânia em armas e munições. Está tendo muita resistência, 4 ou 5 países estão dizendo que não, é uma guerra perdida, não tem que ir. E a outra coisa também que o Stoltenberg, que é o secretário-geral, é o civil que manda, entre aspas, na OTAN, ele declarou ontem na reunião, igual o Blinken declarou, ele declarou que ele defendeu a adesão da Ucrânia à OTAN, mas ele não fixou nenhum prazo. Eles não têm coragem de submeter a um debate, a uma apreciação, né? E, por fim, uma notícia, agora que saiu em primeira mão no Russia Today, as defesas da Ucrânia, segundo um general ucraniano, eu não gravei o nome dele, mas não é em off, ele falou em on, as defesas da Ucrânia correm o risco de colapsarem, já não tem mais condições de segurar este avanço do exército russo. Então são essas as notícias relacionadas a essa manchete aqui do Poroshenko, o fascista que quer voltar ao poder.